amigos, o que foi esse capítulo de Ofukashino no Uta? Que nos deu uma tragédia surpreendente. E isso é bom! Bom, o capítulo começa com a Kiko ouvindo que alguém meio que foi atingido por um carro. Bom, a Kiko pergunta o que está acontecendo e meio que um dos carinhas fala que uma criança foi atingida por um carro. E estava lá a mãe da criança que está chorando a beça e o seu irmãozinho mais novo. E essa criança é o Mahiro. Daí o dia, as noites se passam, na verdade. E meio que a Kiko vê a mesma criança na mesma rua onde ocorreu o acidente. Bom, a Kiko se vê curiosa que meio que essa criança, o irmãozinho, está visitando essa rua toda noite. Até que numa noite chuvosa, ela oferece o guarda-chuva para que ele não pegue um resfriado, sendo um capricho. Então ela procurou a satisfação para fazer uma boa ação de simpatia barata. Então o menininho fala. Bom, ele pergunta se quando as pessoas morrem, elas se tornam mais importantes daquelas que se sentem vivas. Bom, o pai dele diz que não é verdade. Então ele se questiona por que a mãe dele só fala do seu irmão morto, mesmo que ele ainda esteja aqui. Bom, a Kiko tenta pensar seriamente, dizendo que ela não é muito esperta nessas coisas. Então ela pergunta para o maridozinho se ele sempre pensa nessas coisas. Bom, ele fala que sim. Quando ele está em casa, a mãe dele irrita ele. E ela estava sempre chorando. Bom, o Kiko se empodera, pensando como ele vai responder pra ele. E diz que ela meio que tem que ser séria, mas ele é apenas uma criança. Então, provavelmente, ela deve dizer algo não comprometedor. Mas a expressão dele deixou uma impressão pra ela, parecendo que ele não conseguia processar suas emoções. Então, ela decidiu dar um conselho de verdade. Bom, ela fala que não acha que meio que as pessoas se tornam importantes quando morrem. E quando o irmão dele morreu, meio que a mãe dele ficou em choque. E ela acha isso natural. Mas isso não quer dizer que está tudo bem pra ela fazê-lo se sentir sozinho. Então a Kiko pergunta se meio que o Mahiro ama sua mãe. E o Mahiro fala que não é como se ele contasse para as outras pessoas que ele a odeia. E a Kiko meio que pensa: os humanos são meio trouxas. Vivem menos de um século e sempre escolhem um caminho espinhoso. Então a Kiko meio que só fala pro Mahirozinho que está tudo bem odiar outras pessoas. Bom, a chuva para e o Mahiro se pergunta se tá tudo bem, mesmo que isso fosse os próprios pais. E ela, obviamente, já que ultimamente os seus pais estão sendo outras pessoas. E que pode ser cansativo meio que ter esse ódio com os pais. Então é melhor ele alcançar o ponto da empatia. Daí a Kiko se despede e o Mahiro tenta perguntar a ela qual é o nome dela. E ela, que isso? Tá tudo me pegar? Mesmo na sua idade? E o Mahiro, talvez. Então a Kiko fala, bom, se você se tornar um homem, pergunte-me de novo. E daí voltamos ao presente, que na verdade todo esse capítulo meio que se passou num flashback. E vemos o Mahiro e a Kiko deitados no chão. E o Mahiro se pergunta pra Kiko se ela está feliz. Ela fala que sim, e daí vemos o Yamori meio que não vendo nem o Mahiro e nem a Kiko. E o capítulo se encerra com o Yamori deixando seu souvenir do Mahiro, onde está meio que o pó. Eu acho que o Mahiro morreu. E se isso for verdade, meu amigo, que final de arco mais trágico. Sendo no nível Romeu e Julieta no final. E logo quando o rapaz se tornou um vampiro, meio que acho que é a Kiko que meio que é a coisa mais valiosa pra ele quando ele era humano. Bom, com esse final em aberto, vamos pensar nas várias possibilidades de em que ponto meio que a obra pode continuar. Já que a Kiko morreu e talvez o marido também. Com certeza, se o autor criar um novo antagonista, que seja um bem forte. Só rezo. E pela cara do com certeza tem muita coisa para absorver. Bom, esse foi o capítulo 174 de Ofukashino no Uta. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Mano, tô busy e fui.